Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos 2:37 até o 47. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e oferecereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros, e a promessa para os vossos filhos e para todos os que ajudam estão longe, isto para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singela de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, esta é a tua palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor, que em Atos, ela mostra mais uma vez para nós a nossa vida de uma forma cristã. Como deve ser a nossa vida cristã? Nós andávamos no mundo, nós andávamos no pecado, e até mesmo, nós talvez, espiritualmente dizendo, estávamos cegos. Quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não entregamos a Jesus, muitas vezes estamos cegos espiritualmente. Nós não entendemos algumas coisas e nós não conseguimos enxergar algumas coisas. E aqui a palavra do Senhor, ela ensina aqui, quando Jesus andava, ele ia curando, ele chegava a uma pessoa que estava endemoniada, e naquele tempo os endemoniados, as pessoas, quando não tinha Jesus, elas afrontavam Jesus e vinham totalmente endemoniadas. Ia para cima, gritando, e havia muitas doenças, muitas enfermidades naquele tempo. E Jesus curava, salvava e libertava. Como até hoje Jesus ele tem essa capacidade de libertar, de salvar. E Jesus era de uma autoridade tremenda. Tinha uma autoridade de falar para o demônio: sai, ele tinha que sair. Sai dessa pessoa, ela saía. E eu comecei a ler essa palavra e no meu coração Deus
comecei a ver uma nova vida em Cristo. Nós precisamos ter uma nova vida em Cristo, realmente mudança na nossa vida. Realmente aquela mudança do coração, mas também transformação. Eu vejo hoje aí milhares de pessoas dizendo que são evangélicos, dizendo que são cristãos, mas eu não vejo uma mudança na vida dessa pessoa, pelas suas atitudes. Aqui, quando eles se convertiam, né, se batizavam, se arrependiam dos seus pecados realmente, e mudava de vida, começava a seguir Jesus, obedecer a palavra do Senhor, obedecer o que Jesus mandava fazer. Nós hoje, veja as pessoas, glória a Deus, aleluia, vai num show gospel, vai num movimento gospel, ergue as suas mãos, vai na igreja, e depois não vejo mudança. Abraça um irmão, chora, mas em casa é diferente, em casa maltrata, não tem mudança. Quer converter o mundo todo quando ele se entrega a Jesus, mas dentro de casa ele não quer nem saber. Não ama as pessoas que convivem com ele. Final de semana na igreja, erga a mão, adora. Na semana vai trabalhar, os seus colegas de trabalho, quem parece estar endemoniado é ele. E esse, do modo geral, muitas vezes a gente vê atitudes de pessoas todos os dias. Nós, como cristãos, temos que ter uma mudança na nossa vida, de onde nós chegarmos a fazer a diferença. Em qualquer lugar. A diferença, né? Um dia conversando com um amigo, ele falando como que está lá no trabalho. Um irmão da igreja falando. Feliz porque a mudança de ideias que ele coloca diante de Deus, né? E dá ideias no trabalho, dá ideia e é aceito. Não mentir. Esses dias pediram para mim mentir. Fala isso. Não fala, não, vou falar a verdade. Isso não aconteceu. Eu não posso falar o que não aconteceu, eu tenho que falar a verdade, o que aconteceu. Independente das circunstâncias. O Senhor está comigo quando nós falamos a verdade, porque nós temos que ter essa mudança no nosso coração. Quem mentia não mente mais, quem enganava não engana mais, quem roubava não rouba mais, quem corrompia não corrompe mais. E aqui eu vejo, né, algumas pessoas que tinham seus bens, e o Senhor Jesus pedia, olha, deixa tudo, vai e vende, entrega aos pobres. Talvez você fale, pastor, mas quando eu me converto, eu tenho meus bens, eu tenho que vender tudo. Aqui quer dizer o seguinte, essas pessoas que tinham seus bens, muitos deles enganavam, ficavam ricos na desonestidade, roubando os outros, tirando tudo dos outros. Tinha os cobradores de impostos que cobravam impostos absurdos acima daquilo que era. Hoje nós, né, talvez, temos impostos ainda no Brasil, mas nós temos que ficar atentos, porque tem coisa sendo cobrada acima. As pessoas, é absurdo, às vezes, algumas coisas que as pessoas cobram. Muita gente ficando rica da desonestidade. Estava conversando com um amigo esses dias, e a gente batendo papo, falando de algumas coisas né, de pessoas que tinham ficado ricos e milionários, e foi pego aí pela polícia, e teve que devolver tudo, perdeu tudo. E aí nós conversamos, falamos, olha, tem pessoas que fazem qualquer negócio para ficar rico, né? Só que aí ele falou assim, olha, neste mundo, ninguém fica milionário, ninguém fica rico trabalhando honestamente.
Eu falei, então eu nunca vou ficar rico, porque eu trabalho certo. Se for para mim ficar fazendo coisa errada, eu nunca vou ficar. Se for para mim ganhar dinheiro dando desonestidade, eu não vou ganhar. Melhor passar um aperto muitas vezes, mas sabendo que Deus está comigo, que Deus está ali, que Deus é o provedor de todas as coisas, que Ele vai prover, do que me corromper com pessoas, para poder ter um status, para poder ter um bom carro, ter uma boa casa, ter coisas que vão ficar aqui neste mundo. Ah, pastor, mas é pecado ter? Não é pecado ter, desde que você conquiste seus sonhos, junto com a família, buscando, trabalhando. Deus, Ele pode dar todas as coisas que nós precisamos, desde que seja na honestidade. Nós não precisamos buscar coisas lá fora, nós não precisamos nos envolver com coisas erradas, com pessoas erradas. Se você se converteu realmente, se você entregou a sua vida, comece a analisar o que você tem dentro da sua casa, se você ganhou na honestidade. Tudo que não é de Deus, começa a devolver. Tira tudo. Se tiver que começar do zero, se tiver que começar uma vida nova, mas com o Senhor, uma vida para você ser feliz, para você ganhar o céu. É preciso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz. Aqueles homens começaram a entregar a vida deles, mudar e começaram a seguir a Jesus. Muitos não vão entender, muitos não entendiam, mas eles diziam que eles estavam livres. Tirou um peso das costas, porque roubavam, porque tomaram. E ali eles começaram a vender tudo que tinham, começou a devolver todas as coisas para seguir a Jesus, seguir o Mestre. E querido, quando nós seguimos a Deus, tudo vai bem. Não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil servir o Senhor. Mas é prazeroso servir o Senhor. É uma bênção servir a Deus. Fazer as coisas de Deus é tudo uma bênção. Tudo é melhor. Nós podemos deitar nossa cabeça no travesseiro, orar ao Senhor e dormir tranquilo. As lutas vêm, mas nos ensina a estar diante do Senhor. As lutas vêm sobre as nossas vidas, tempestades se levantam, mas nós sabemos que tem um Deus que nos guarda, um Deus que está presente. E nós precisamos ter uma nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram e novas coisas farão. Estamos numa vida nova. Eu lembro que quando entreguei a minha vida para Jesus e as coisas começaram a mudar, eu não conseguia mais olhar as coisas como eu olhava antes. Parecia que eu estava em outro mundo. Eu só conseguia ter paz ao meu coração. Paz. E eu olhava para as pessoas e falava, essas pessoas precisam de paz, as pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam conhecer o Deus que eu conheci, um Deus maravilhoso. Quando você conhece Jesus, você se apaixona por Ele, você ama, e você quer cada dia mais a sua presença, porque você sabe que tem um protetor, você sabe que tem alguém do seu lado, que está te guardando, te livrando. Quando você começa a conhecer mais de Deus, e você quer conhecer cada dia mais, você conhece e quer cada dia conhecer, saber, ter mais uma intimidade com Ele, você começa a buscar, você começa a orar, você começa a adorar, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, Ele merece ser adorado. E nós, como cristãos, realmente nos entregamos.
Agora, quando nós apenas falamos, Senhor, eu entreguei minha vida para Jesus, mas também não busco uma mudança. Eu conheço pessoas que estão há anos na igreja. Do jeito que entra e sai, mas não tem uma mudança. Diz que é cristão, mas você não vê servindo o Senhor, não vê tendo uma atitude de cristão. Apenas vai na igreja por ir. Cumprir um protocolo. Estou cumprindo, já cumpri minha missão do dia. Fui na igreja de manhã, fui na igreja à noite, eu fui na semana, eu só fui no culto tal, estou tocando a minha vida. Não dá nada, Deus vai me perdoar mesmo. Deus já me perdoou. Não, Deus perdoa, realmente, Deus perdoa. Mas se você dobrar seu joelho, se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida em Cristo, Deus ele perdoa os seus pecados. Deus ele perdoa pecados. Agora, uma coisa é você pecar e se arrepender. Outra coisa é você viver no mesmo erro, viver pecando. Tem gente que peca, pede perdão, vai e comete o mesmo erro. Vive no mesmo pecado sempre. Não se liberta. Querido, quando você se arrepende de verdade e você pede para o Senhor transformar sua vida, Ele transforma. Tem autoridade de Cristo. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, realmente nós buscamos a Deus, temos uma intimidade com Ele, nós temos autoridade para orar pelo irmão, para orar por pessoas. Nós temos que viver uma vida de jejum, de oração. Nós temos que viver uma vida em Cristo. Tem um livro que fala em seus passos, o que faria Jesus? Começa a se perguntar, meus passos, o que eu estou fazendo? As minhas atitudes, o que faria Jesus em algumas atitudes que eu tenho? Em algumas situações da minha vida, o que faria Jesus? Começa a pensar. E Deus vai te dar sabedoria o que fazer em algumas situações da sua vida. Nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que nós fazemos que não agrada o Senhor. Tem gente que não se arrepende, Gu. Parece que as pessoas vivem. É normal para ele. Sempre na mesma coisa, você fala é normal. Igual conversando com a pessoa, esse dia a pessoa falando assim, a gente estava num café lá, numa reunião, e a pessoa falava assim, a gente falando sobre as pessoas que mentem, que pedem para mentir, a pessoa fala, não, mas é que para as pessoas já é normal, para elas não é pecado, para elas é tranquilo. Estou mentindo para me defender, estou mentindo. Na verdade, as pessoas mentem por medo. Quando nós temos Jesus, nós falamos a verdade, nós não precisamos ter medo. Não ter medo. Seu chefe diz que eu não estou. Peraí, mas eu estou. Mas você está. Por que eu vou ligar, atender o telefone e dizer que você não está? Se você está. Por que eu vou dizer, não, eu já fiz isso se eu não fiz? A verdade sempre, mesmo que alguém vai chamar sua atenção. Não gostei que você falou. Você não gostou, mas o importante é agradar a Deus e não a você. E deixa Deus fazer. É assim que funciona a nossa vida. A verdade sempre. Sempre dizia para um rapaz aqui na igreja, uma vez eu falei, olha, diz sempre a verdade, independente. Mas eu minto porque se eu não mentir, eu não consigo entrar no ônibus, o motorista não vai deixar eu entrar no ônibus, então a gente mente. Ele não vai falando sempre a verdade. Que de 10, um vai dizer sim.
As pessoas mentem na rua, as pessoas mentem em todo lugar. E não se arrepende. Aquilo acaba sendo um hábito das pessoas, criando um hábito de mentira, de enganação. Tem gente que acha que, né, vive enganando os outros para se dar bem, achando que vai se dar bem, mas uma hora se dá mal. Toda mentira, meu avô sempre dizia, mentira tem perna curta. Uma hora é descoberta. Você pode enganar, passar até anos se enganando. Uma hora é descoberta. Né? Como diz por aí a casa cai. Aí a casa cai para a pessoa. E a vergonha é maior. Melhor se arrepender, falar a verdade, viver uma vida certa com Deus. E eu estou falando aqui, não é só de pessoas que estão no mundo, não. Tem cristão que diz que é cristão, está dentro da igreja e vive mentindo, quer mentir para o pastor, quer mentir para... Mente até para ele. Porque já criou um hábito, ele não mudou. Arrependei-vos de todo o pecado, de toda coisa errada, de toda imundícia desse mundo. Nós precisamos nos arrepender e viver uma vida certa com o Senhor. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como está a sua vida. Algumas coisas, algumas práticas que talvez você tenha. Um pastor falando, pastor Felício, grande homem de Deus. E ele falou uma vez sobre, às vezes nós trabalhamos numa empresa. E nós temos lá, né, na empresa tem o material de trabalho. Um clips. Um dia você pega um clipe, põe no bolso e leva para casa. Outro dia você pega outro clipe, põe no bolso e leva para casa. Você pega um elástico, você pega um papel. Danada, a empresa tem dinheiro. E você vai lá e você vai juntando aquilo. Talvez você não vai nem usar, mas acaba criando um hábito de levar. Aquele clipe não é seu, é da empresa. Acaba se tornando o quê? Um roubo. Porque você levou para casa. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. O que é um clips? É um clips. Mas não é seu. Tudo que alguém não te dá, não é seu. Se alguém te deu, é seu. Mas eu tenho algumas maneiras. Eu trabalho, no caso, às vezes eu estou com clips no bolso da camisa. Porque eu uso. Eu chego em casa, eu tiro e ponho lá em cima. No outro dia eu cato de novo, põe no bolso e levo e coloco no carro porque eu vou usar no carro. Às vezes vai juntando, mas não é meu. Eu junto tudo e levo de volta. Tem gente que monta um escritório em casa, né? Catando um negocinho aqui da empresa, um negocinho ali, outra coisa ali, e não se arrepende, acha que é tudo normal. Começa a rever seus conceitos, começa a rever todas as coisas. Aquilo que está diante de você, que não é seu, começa a devolver. Olha dentro da sua casa, se você tem alguma coisa que você já pegou. Ah, peguei por acaso. Pegou por acaso, devolve. Tem gente que pega, peguei por acaso, deixa lá. Uma hora devolvo. E nunca devolve. Aí você não sabe porque às vezes começa a acontecer coisas dentro da sua casa, querido. Às vezes começa a acontecer coisas na sua vida. O mundo espiritual é uma batalha. Há coisas que nós às vezes não entendemos. Começa a fazer as coisas certas. Andar certo com Jesus. Que tudo vai mudar. Tem uma mudança de vida. Tem uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer nessa noite para você. Para que você entenda como vive um convertido. Como vive uma pessoa que entrega a vida para Jesus. Começa a rever. Você pode até ouvir e dizer, o pastor está falando, não, mas tudo que eu conquistei na minha vida, tudo que eu tenho, eu não vou jogar fora. Você não precisa jogar nada fora, você só precisa começar a olhar e ver aquilo que você tem.
se é certo, se pertence ao Senhor, se foi Deus que te deu. Porque tudo que não é Deus que deu, o diabo ajudou você a ter. Infelizmente, é assim. Tudo aquilo que não foi Deus que te deu, que está errado, não é de Deus. Você quer a bênção na sua vida? Quer que Deus te abençoe? Arrependa, olha tudo que está errado na sua vida e pede para Deus transformar, pede para Deus mudar. Dobre o seu joelho e comece a orar. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor falou no nosso coração. Senhor, que o Senhor possa olhar para o nosso coração nessa noite, Pai. Ver se há algum caminho mau e transformar, Pai. Queremos realmente ter uma nova vida em Cristo Jesus. Queremos viver uma vida certa com o Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite, Deus, dos nossos pecados, dos nossos erros. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, dê visões, Pai, para nós, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, pedimos uma tua graça, pedimos a tua unção. Vem com poder e glória. Vem derramar do teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Sê conosco. Possamos nos arrepender a cada dia de tudo aquilo que fazemos que não agrada o Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus.